Para mim começar esse vídeo, eu preciso fazer um questionamento para você aí, né, que está me assistindo agora. Veja bem, o que você faria se você num belo dia recebesse na sua casa, na sua bela casa, um livro despretensioso, e você começa a ler esse livro e a partir do momento em que você vai lendo o livro, você vai pescando algumas coisas até que cai a ficha e você percebe que o autor do livro, ele escreve uma história baseada na sua vida, no seu passado, um segredo que você escondeu por longos 20 anos e ninguém sabe disso, só você, pessoas que estavam ali, né, como testemunhas. E aí eu pergunto para você, o que você faria se estivesse no lugar da protagonista de Difamação, a Catherine Ravenscroft, alguma coisa assim, Ravenscroft, é uns sobrenomes bem esquisitão, a galera na Inglaterra eles têm lá, enfim. Então esse é a premissa principal da obra, a personagem ali, uma das personagens principais, essa personagem chamada de Catherine Ravenscroft, eu lembro do sobrenome dela porque Ravens é corvo, né, em inglês. Então ela recebe esse livro, um livro completamente despretensioso, e ao longo da história que ela vai lendo e também vai aumentando o desespero dela até ela se controlar e entender o que está acontecendo, mas basicamente no primeiro momento ela tem um choque, porque a história que está sendo narrada, né, os elementos que estão sendo descritos é um aspecto do passado dela que está lá 20 anos atrás, que aconteceu e ela simplesmente não contou para ninguém. Então a gente vai acompanhando o desenrolar, né, dessa premissa, que é, entre outros aspectos, muito importante. E aí a gente tem dois personagens, a Catherine e o Stephen, não sei como é que se pronuncia, enfim, aí você pronuncia do jeito que você quiser. Nós temos dois protagonistas que são o oposto um do outro, como se fosse água e óleo, basicamente. São o oposto. A Catherine, ela tem toda uma vida, ela tem toda uma carreira para preservar, ela tem toda uma imagem a preservar. Se a reputação dela for jogada no lixo, se essa história, por exemplo, vem à tona e o livro que está sendo publicado, o livro que está sendo comercializado, né, a pessoa que está fazendo isso, de alguma forma ele quer prejudicar. A Catherine, ela tem total ciência disso. O leitor também, né, o espectador, ele fica ciente de que o cara, ele quer também prejudicá-la, mas no início ali, conforme a gente vai acompanhando o desenrolar, porque o ritmo da série, como é o audiovisual, e são 8 episódios, é um ritmo muito rápido. As coisas acontecem muito rápidas. Mas enfim, como eu estava falando, esses dois personagens, eles são antagônicos, são opostos, basicamente. A Catherine, como eu estava falando, ela tem toda uma reputação a zelar. E se essa história que aconteceu 20 anos atrás, que está sendo distorcida, os fatos estão sendo distorcidos, a pessoa que escreveu o livro, ela não sabe de todos os detalhes. Ela acha que sabe, interpreta ali através de umas imagens, de umas fotos que foram tiradas na ocasião, e a partir daquelas fotos, ela tira então as próprias conclusões e cria todo um enredo mirabolante ali naquela obra. E essa obra começa a se espalhar, começa a ser vendida, né? E a pessoa que está fazendo isso, ela começa, por exemplo, a enviar essa obra para as pessoas mais próximas dela. Primeiro ele envia pro filho dela, por exemplo. Depois ele envia os colegas de trabalho dela, que admiram muito ela, inclusive. Ela é uma grande jornalista investigativa e tudo mais. E por último, ele envia com as fotos, cópia das fotos que foram tiradas dela, fotos dela em posições muito, praticamente como se fosse um ensaio pornográfico, né? Basicamente essas fotos, quando ela tinha 20 e poucos anos, praticamente. Que é mais ou menos isso, ela tinha a faixa de 20 e poucos anos, mais ou menos. O livro e as fotos chegam também nas mãos do marido dela. E aí, quando o marido dela recebe, né, as fotos e o livro, ele fica desesperado. Por que ele fica desesperado? Porque é aquele pensamento masculino. Tá, merda, ela me traiu com um cara mais jovem, o cara deu mais prazer pra... Há 20 anos atrás aconteceu isso. O cara deu mais prazer pra ela do que eu, o cara é melhor na cama do que eu, e papapá, pipipi, popopó. Então você tem todos esses aspectos. Inclusive, quando o marido fica obcecado com isso, voltando lá atrás, ele não querendo conversar com ela, evitando dialogar com ela, evitando de sentar e conversar e ver o que aconteceu, de ouvir a versão dela, essa parte, quando o marido fica bem obcecado, me lembrou um episódio da primeira temporada do Black Mirror, que é aquela Todas as Lembranças, Todas as Minhas Lembranças, alguma coisa assim. Eu acho que agora eu não lembro
lembro se é na primeira temporada ou se é na segunda temporada, mas e essa coisa dela tentar preservar o status dela, preservar a imagem dela, isso também me lembrou um outro episódio do Black Mirror, que é da quinta temporada, se não estiver enganado, que é aquele Nosedive, que é a moça lá que tem as curtidas, né? A economia baseada nas curtidas e tudo mais, e aí ela quer aumentar o score dela, e você tem uma espécie de score, né? Quanto mais você vai dando like, vai subindo nesse score, que vai de 0 a 5, significa que 5 é top, não acredito que eu falei isso, e aí ela quer aumentar, né, o score dela para ela alcançar um status melhor nessa sociedade baseada em like. E aí, volta aqui pra série, a Catherine, ela vai lá, senta com o Stephen e explica pra ele, e fala, olha, aconteceu isso, seu filho fez isso, eu sou vítima, e você nem parou pra escutar a minha versão. Eu sinto muito pela perda do seu filho, mas ela fala com essas palavras, mas o seu filho era um escroto, desculpa o palavrão, gente, mas expressando, é arte. O seu filho é um escroto do... E é isso. E aí vem o grande fechamento da obra, né, da série, quando ela chega pro marido e o marido não escuta a versão dela. O marido vai descobrir a versão verdadeira através do Stephen. Ele vai lá na casa do Stephen, ele pede 1000 desculpas, ai, me desculpa por isso, me perdoa e tal, né? E o cara senta com ele e fala assim, ó, meu filho, ele fez isso com a sua esposa. A sua esposa foi uma vítima. Aí o cara, fui um mó cuzão com a minha esposa. Nem sentei pra conversar com ela para ouvir a versão dela e papapá, pipipi. Não considerei, por exemplo, a presunção de inocência e tal, né? E no livro fala que o marido dela é um advogado. Então eu acho que em dado momento, no livro, o autor ele vai chegar nessa reflexão. Eu acredito muito nisso. Enfim. E aí, o que acontece? Ela senta com o marido, há um reconciliamento, mas não dá pra... Aí ela vira... Nossa, isso é muito forte isso. Ela vira pra ele e fala assim, olha, não dá pra te perdoar. Não dá, porque eu vejo na sua cara que você tá mais aliviado em saber que eu fui ex-tu há 20 anos atrás do que saber que um homem me deu prazer. Você tá mais aliviado com isso do que com o fato de um homem ter me dado, de ter traído você e um homem ter me dado mais prazer do que você. Isso é forte, cara. Isso é bem forte. Uma reflexão pra dar na cara da nossa sociedade. Muito mesmo. Muito mesmo. Enfim, então, fiquem com essa dica, né? Difamação, tá disponível lá na Apple TV. Uma ótima série, Afonso Cuarón, baita de um diretor mexicano, excelente, que eu gosto muito do trabalho dele. E é isso, né? Eu acho que essa era a mensagem de hoje, a palavra de hoje, difamação na Apple TV. E aí, obviamente, né, que quando eu terminar de fazer a leitura, eu trago a resenha do livro, Difamação, de René Knight, tá? Bom, vamos lá para os recadinhos. Gostou desse vídeo? Deixa o like, não esquece, tá? Se inscreve, assina o sininho, comenta, compartilha, é muito importante fazer isso. Deixar os comentários aí, galera, o que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo, ou o que vocês gostariam que a gente falasse aqui no canal, deixa aí comentários, tá bom? Lembrando que o nosso Pix vai aparecer aí em dado lugar, eu acho que ele vai aparecer aqui, que eu tô olhando ali para o retorno, né? Ele vai aparecer aqui e é uma contribuição simbólica. A partir de R$5 você manda pra gente, né? Escaneia com a câmera do celular, tá? Ou se o seu celular tem aquela opção de ler QR Codes, aí ele vai te direcionar para uma página da internet, que é o LivePix, uma plataforma que a gente tá testando aqui para ver se dá certo. Aí você faz ali uma contribuição de no mínimo R$5, deixa uma mensagem, a gente, né, depois anuncia aqui o nome de vocês. E essa contribuição do Pix é para investir no nosso canal. Alguma manutenção para fazer, algum livro para comprar, algum streaming para assinar, aluguel de filmes, por exemplo. Tem muitos filmes que, né, fica disponível no streaming, mas tem que alugar, aí tem um custo ali também para pagar as nossas assinaturas e, enfim, investir aqui no nosso canal para a gente crescer cada vez mais e trazer vídeos, né, melhores, com mais qualidade para vocês. Valeu por assistir, por estar até aqui com a gente, valeu mesmo, de coração, e acompanhe mais esses 2 vídeos aqui, não para e compartilha, gente. Obrigadão e até a próxima. Valeu!